que aconteceu em maio, e hoje eu sou voluntária e multiplicadora do movimento no estado de Santa Catarina. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos escuros, meu cabelo bate na altura do ombro, eu tenho 1,65 de altura, e eu estou vestindo uma regata azul clara e usando um relógio dourado no pulso esquerdo. Para quem ainda não conhece, o Movimento Nacional dos Eventólogos é uma iniciativa dedicada a fortalecer o papel do eventólogo no universo dos eventos. O nosso propósito é promover reflexões, debates e ações que valorizem esse profissional, destacando a sua capacidade de pensar em eventos de forma integrada e estratégica. Buscamos sempre promover a legitimação, o reconhecimento e o desenvolvimento contínuo dos eventólogos, por meio de ações estratégicas, educação e engajamento com instituições acadêmicas e do mercado. Nós valorizamos a excelência em toda a nossa prática, a integração entre diferentes áreas do conhecimento, o foco na educação como ferramenta de transformação e o nosso compromisso social com a formação de profissionais conscientes e atuantes. Além disso, incentivamos também o estudo científico sobre eventos como forma de fortalecer ainda mais o setor e contribuir para o desenvolvimento sustentável e inovador. O MNE tem como parceiros a Walk to Digital e a Self Carreiras, e a gente também gostaria de aproveitar o momento para agradecer o apoio de divulgação da segunda semana de formação ao Portal Radar e ao podcast Foco em Produção do Vladimir Duarte. Nós recomendamos que vocês escutem todos os episódios do podcast, porque é um conteúdo muito rico que agrega muito ao nosso universo de eventos. Eu também queria lembrar vocês que durante a palestra a gente vai enviar a lista de presença no chat do Zoom e ela é essencial para a gente emitir o certificado ao final da semana. Além disso, amanhã, ao final da última palestra, a gente vai enviar uma pesquisa de satisfação e a opinião de vocês é fundamental e muito importante para ajudar a gente a aprimorar as próximas edições e saber o que vocês acharam dessa semana de formação. Agora, é com grande satisfação que eu convido a nossa palestrante de hoje, a professora Tatiane Figueiredo. A professora Tatiane é natural de Belo Horizonte, é graduada em administração pela PUC de Minas Gerais, em logística empresarial pela Unifiel e é pós-graduada em marketing pela ESPM. Ela também tem certificação em cursos de extensão pela ESPM, que é a Escola Superior de Propaganda e Marketing, e é professora especialista no MBA em Gestão de Eventos pelo ECA da Universidade de São Paulo. Ela tem ampla expertise no planejamento e organização de eventos na Embraer, que é a empresa brasileira de aeronáutica, durante 12 anos. A professora Tatiane iniciou sua trajetória na área de administração de contratos e depois aceitou o desafio para atuar na área de marketing de pós-vendas, com foco dedicado ao Customer Experience, englobando os eventos para clientes de aviação executiva, aviação comercial e aviação de defesa. A professora Tatiane também é reconhecida como especialista em eventos corporativos com sólida experiência em planejamento e execução de eventos de grande porte, como conferências, feiras internacionais, congressos, workshops e treinamentos, coordenando sempre equipes multidisciplinares e mantendo foco em criar experiências memoráveis, e tudo isso alinhado aos objetivos estratégicos do negócio e da empresa. Nos últimos anos, ela entregou vários projetos, se tornando referência na organização de eventos no mercado da aviação, com um olhar estratégico para a inovação e a excelência operacional. Ela também é jurada convidada no Prêmio Caio, que é considerado os Oscars dos eventos, e traz na bagagem a experiência em eventos híbridos e plataformas virtuais, com destaque na elaboração e negociação de propostas de patrocínio. Nós vamos aprender hoje, de uma forma prática, como aplicar os princípios do User Experience no planejamento e execução de eventos, garantindo experiências que não só engajam, mas deixam uma marca muito positiva nos participantes. Seja bem-vinda, professora Tatiane Figueiredo. Pode, por favor, realizar a sua autodescrição para a gente poder começar? Boa noite, gente. Muito obrigada, Gabi. Estão me ouvindo bem? Me vendo? Que ótimo.
Então vamos lá, antes da gente começar, eu sou uma mulher de pele morena, só que a luz está tão forte aqui no meu rosto que não parece. Cabelo preto, na altura do ombro, estou usando óculos e um blazer azul marinho com uma blusa branca por baixo do blazer. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Vim trazer um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência, né, adquirida ao longo de tantos anos dentro da Embraer, que foi a minha grande escola, né? Então, eu espero que vocês gostem. Vou jogar a apresentação aqui na tela, vou tentar colocar no modo apresentação, que eu apanhei um pouquinho aqui, mas eu acho que vai dar certo. Só um pouquinho. Conseguem colocar um joinha aí para mim, mostrando se está em tela cheia para vocês? Maravilha, já apareceu aqui para mim, que bom, que bom. Então, antes da gente começar, eu quero agradecer o Rodrigo e toda a equipe do MNE pelo convite para vir aqui falar com vocês nessa noite, né? O MNE também eu conheci, assim como a Gabi comentou sobre ela, eu conheci no começo desse ano, e a gente começou a se falar, a conversar, então já fizemos alguns projetos juntos, né, Rodrigo? E esse é mais um deles, então para mim é uma honra estar aqui fazendo parte dessa segunda semana de formação de eventólogos. Então, para começar, a Gabi já leu toda a minha bio, então eu não vou me estender, né, na questão da apresentação. Vou passar aqui rapidamente alguns pontos mais da vida particular. Eu sou mineira de Belo Horizonte, vocês vão perceber isso. Esposa do Eduardo, mãe da Esther. Esther tem 3 aninhos, é o meu xodó. Sou head de eventos, estou como head de eventos internacionais na IVE. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente um slide sobre o que é, né, a IVE, o carro voador. Tenho 15 anos de experiência em eventos no total, né, 12 na Embraer e mais o tempo de IVE. Já gerenciei eventos em muitos lugares do mundo, desafiadores e alguns, né, engraçados, muitas histórias para contar. Sou professora nos cursos de extensão da SPM, e quem ficar até o final, nós vamos ter um voucher especial aí para os, né, futuros alunos. A gente fez uma turma no mês de maio e agora vamos fazer uma em dezembro, 100% online, mas no final a gente entra nisso. Sou professora convidada, especialista no MBA da ECA USP, é um MBA em gestão de eventos, também que é 100% online. Se eu não me engano, é a segunda edição. Sou pós-graduada em gestão empresarial, tenho MBA em marketing, igual a Gabi já falou, certificação em gestão de projetos pela FGV, e isso aqui, gente, já é uma dica que eu deixo para vocês. Eu sei que na primeira semana o Rodrigo trouxe uma aula específica sobre gestão de projeto em evento. E a partir do momento que a gente começa a tratar o evento como um projeto, tudo muda. A visão holística que você consegue ter daquele projeto, daquele evento, seja ele um evento para 15 pessoas ou para 500, a visão mais apurada como um projeto, ela facilita muito o andamento e elimina muito o risco das coisas darem errado. Então, eu deixo essa dica para vocês. E sou jurado no Prêmio CAI, que está acontecendo agora, né, essas avaliações dos cases de grandes empresas, de agências de evento, e no final do ano acontece a premiação, geralmente em algum hotel, algum lugar grande de eventos lá em São Paulo. Então, vamos fazer alguns acordos aqui. As perguntas, a gente vai ter um tempo dedicado no final da aula, para, né, vocês podem abrir o microfone, mandar no chat, mas durante a minha fala, durante a aula, vocês podem mandar pergunta no chat, pode mandar comentário, se tiver com dúvida, alguma palavra que eu falar que vocês não entenderem, às vezes eu uso alguma palavra no mineirês ou no inglês, então fiquem à vontade para me perguntar, para escrever no chat. Se eu não conseguir ver, a gente já combinou que o Rodrigo ou a Gabi podem me interromper para tirar a dúvida. Nosso objetivo nessa aula, entender como
né, e o UX, que eu vou explicar o que é, pode ser utilizado especificamente em eventos. E como eu falei na minha apresentação, eu preciso pedir uma licença poética, porque o meu mineirês ele é híbrido. Se tiver alguém aqui de Belo Horizonte, de Minas, vai entender. Porque eu sou mineira, mas eu casei com paulista. Então, atualmente eu moro em São José dos Campos, que é onde fica a Embraer, interior de São Paulo, e eu acabei misturando aqui o mineirês com o paulista e fica uma coisa meio, às vezes as pessoas não entendem necessariamente a palavra que eu estou usando, né? Tipo, pega o negócio para mim, que negócio? O negócio de colocar o trem. E assim segue, a gente vai se entendendo. Então, vamos falar da Embraer, que alguns cases eu vou trazer aqui, que são cases específicos, né, da minha escola, que eu comecei a trabalhar com eventos depois que eu já estava na Embraer. Então, ela é uma empresa que foi fundada em 69 com apoio do governo, mas foi privatizada em 94. Hoje, ela é considerada a terceira maior fabricante de jatos, né, no mundo, de até 130 assentos. Qual que é a curiosidade aqui? Para você reconhecer se você está voando no Embraer, é a questão da configuração dos assentos. Então, geralmente, o avião da Embraer é 2 e 2. Então, são 2 cadeiras, o corredor e mais 2 cadeiras. Os aviões da Boeing e da Airbus, geralmente, são aviões maiores, que fazem voos com uma escala bem maior de horas. E aí carrega mais passageiros. Então, são 3 cadeiras, assentos, corredor e mais 3. Então, se você entrar em um que tenha 2, saiba que você está voando no Embraer. Hoje ela emprega mais de 18 mil funcionários, aproximadamente, mais de 8 mil aeronaves entregues no mundo, e são 5 unidades de negócio. Eu vou trazer alguns exemplos, alguns cases aqui no decorrer da minha fala, que tem a ver com isso, né, com essas unidades de negócio, que a gente tem a aviação comercial, no Brasil só a Azul voa os aviões da Embraer, a Gol e a Latam ainda não, quem sabe no futuro, mas o nosso maior mercado é Estados Unidos, Europa, tem Ásia também, com muitos aviões de companhias aéreas locais, né, desses países voando. Tem a aviação executiva, que são os famosos jatinhos, né, que a gente brinca que é o red carpet, é um público muito seleto. Aviação de defesa, que são as forças aéreas, então aqui no Brasil a FAB é um dos, né, dos nossos clientes, e aí tem alguns modelos de aviões, mas para vocês ficarem um pouco familiarizados, a equipe da Esquadrilha da Fumaça, por exemplo, que às vezes fazem shows, né, acrobacias e show de fumaça do avião, é com o Super Tucano, que é um avião fabricado aqui. Então, é motivo de muito orgulho para a gente aqui, que eu digo Brasil, né? São José dos Campos, Gavião Peixoto, que tem uma unidade também. Tem aviação agrícola, que são aviãozinhos menores, para trabalhar geralmente em fazendas, e lavouras, essas coisas, e tem a unidade de negócio que é considerado pós-venda, que foi a minha escola, porque lá no pós-venda, quando eu comecei a fazer evento, eu tinha que atender todos esses perfis de cliente, da aviação comercial, que é mais padrão, aviação executiva, como eu falei, que é, né, red carpet, defesa, que é muito protocolo, porque a gente está lidando com o governo, né, então tem toda essa questão do cerimonial, e através, né, dessa atuação durante anos, foi que eu consegui ter essa habilidade, essa formação e conquistar essa experiência que hoje eu compartilho, né? Que além de trabalhar ainda, né? Eu tenho meu dia a dia, as minhas viagens, eu tenho esse prazer, esse propósito de ensinar, de dar aula, que é algo que eu faço com muito amor. Então, vamos falar do carro voador agora que a gente falou da Embraer. O carro voador, ele nasceu como uma startup da Embraer, uma empresa pequena, e foi desenvolvendo, foi angariando pessoas, engenheiros, e há 3 anos atrás ela foi listada na Bolsa de Nova York e abriu o capital para o mercado. Então, ela se tornou uma empresa independente da Embraer. Nós somos filhos, né, da Embraer. E eu fui convidada a assumir a área de eventos dessa startup, que hoje não é uma startup, e a promessa é que o carro voador ele vai
fazer uma melhoria na vida das pessoas, né, na mobilidade urbana. Então, eu vou dar um exemplo prático. Você vai fazer um voo, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, vai descer no Galeão ou no Santos Dumont e precisa ir para a Barra da Tijuca. Você vai comprar um assento dentro desse carro voador e vai pegar ele lá no aeroporto, e ele vai ter um ponto específico lá na barra que você vai descer. E é muito mais silencioso do que um helicóptero, não faz barulho e é sustentável, porque ele é elétrico, diferente do helicóptero. Então, eu não vou ficar me alongando aqui, porque esse não é o assunto da aula, mas quem quiser, saiu uma reportagem no Fantástico domingo, agora, domingo que passou, mostrando como que está o processo, qual é o status do projeto e qual é a proposta. Então, quem tiver curiosidade, puxa lá no, acho que é G-Show, né? E aí vocês vão conseguir saber mais informações sobre o carro voador. Então, vamos entrar lá no assunto do que é User Experience, né? É um termo em inglês que a gente, traduzindo para o português, é a experiência do usuário. Quem que é esse usuário? Aqui, para nós, eventólogos, nós vamos usar o participante, né, do nosso evento, seja ele qual for o tipo de evento. Então, o usuário, ele é muito usado quando a gente está falando de produto, né? A gente fala usuário para evento fica uma coisa meio esquisita, né? Usar um evento. Então, a gente define como público-alvo, a gente traduz para participante e etc. Então, o user experience é a experiência que o usuário tem com o produto ou com o serviço. E quando a gente traz isso para evento, a gente está pensando em todos os pontos de contato, em todas as interações que esse público-alvo, nesse participante, ele vai ter com o que está sendo feito pelo gestor de evento, né, pela empresa, ou que seja um evento cultural, que seja um evento corporativo. Então, isso vai desde a primeira comunicação que ele recebe, que é o Save the Date, ou um outdoor que ele vê na rua, por exemplo, com a chamada do show, do evento, até o final. Nos eventos corporativos, né, no qual é a minha especialidade, a gente trabalha com a pesquisa de satisfação para mensurar isso e tratar, né? Nós vamos falar muito disso mais para frente. E quais são os conceitos dentro, né, desse user experience? Os conceitos, eles são muitos, mas eu quis trazer aqui para vocês os mais relevantes, vamos chamar assim. Então, tem que ser simples, tem que ser claro, você tem que pesquisar, né, quem é esse público-alvo, a gente vai entrar nisso depois, criar a jornada desse participante, então, desde o momento que ele recebeu lá o Save the Date, até o momento que ele vai chegar, onde que ele vai estacionar, se vai ter manobrista, como que ele vai vir, se ele vai vir de ônibus, onde que ele vai descer, o tanto que ele vai ter que andar, enfim, é pensar na jornada do usuário como um todo, não só dentro do evento, fora também. Criar esse design, né, centrado no usuário, esse design a gente está falando de algo um pouco mais interno, e o feedback. Então, dentro de user experience, a gente pode considerar esses conceitos os mais relevantes. Tem muitos outros, mas igual eu falei para vocês, não dá tempo da gente passar um por um, né? Então, eu trouxe os relevantes. E aí, antes da gente entrar especificamente no como, eu não posso deixar de falar sobre a empatia, né? Se você precisa entender o público-alvo. Eu sempre falo que, às vezes, eu dei até uma aula na USP em setembro falando sobre isso. Às vezes a gente tem uma ideia mirabolante, maravilhosa, mas aí, quando você vai analisar, ou com o time, ou com o cliente, você percebe que aquela ideia mirabolante para aquele tipo de público não vai aplicar, aquilo não vai ser legal. Então, qual que é a diferença? A diferença é você entender profundamente as necessidades daquele público-alvo. O que o meu evento vai oferecer para esse participante? O que eu quero com isso, com esse evento? Então, para chegar nisso, você tem que pesquisar. E como que você pesquisa? Através da
empatia, se colocando no lugar, né, como se você fosse o participante. E aí eu trago essa pergunta, né? Como que a gente conhece o público-alvo, o público do nosso evento? Através de pesquisas, de entrevistas, de observações. Com isso, a gente pode, de fato, mergulhar e entender aquele público. E o Rodrigo, que está aqui com a gente, né, do movimento, ele fez isso muito bem para os professores dessa segunda semana de formação aqui. Porque o Rodrigo, ele, junto com o time, eles fizeram o formulário de inscrição para vocês participarem, e lá ele fez algumas perguntas. Com essas informações, ele gerou dados, gráficos e mandou para todos os professores, ó, esse é o público da aula que você vai dar. Então, tem uma porcentagem que faz evento corporativo, a outra porcentagem que faz evento cultural, a faixa etária. Então, isso aqui, gente, é a chave. A partir do momento que você conhece o seu público, que seja para uma aula, que seja para um evento, que seja por qualquer outra interação que você esteja planejando, é através disso que você vai conseguir. Tem gente que pesquisa, por exemplo, até o concorrente. Às vezes os públicos são iguais, vai lá e olha, o que o concorrente está fazendo? Vamos ver se ele está impactando mais esse público-alvo, qual que foi a reação do público-alvo em relação ao meu concorrente, ao evento, né, que ele fez. Indústria Farma tem muito isso. E essa jornada, né, da empatia, de você se colocar no lugar e criar isso, ela realmente faz com que você crie uma experiência profunda, uma experiência de verdade. Eu tive um case uma vez logo no começo da minha carreira, 2010, 2011, a gente estava fazendo um evento no Hilton, lá em São Paulo. E aí, quando o meu diretor chegou, eu fui fazer a caminhada com ele, né, e mostrar as coisas lá dentro do evento, do hotel. E aí ele olhou para mim e falou: Tati, está tudo errado, vamos lá fora. E aí saí andando atrás dele, paramos lá onde os carros chegam, né? Ele falou: beleza, o cliente vai chegar aqui, que seja de táxi, de Uber, na época não tinha Uber. Ele falou assim: ele vai chegar aqui, vai descer do carro, o que que ele vai fazer? Ele vai na recepção do hotel, vai ter um banner, vai ter uma promotora, quem que vai ter? Como é que ele sabe para onde que ele tem que ir? E aquilo eu gravei para o resto da minha vida. Eu falei, ele está coberto de razão, porque não tinha sinalização. Em alguns hotéis isso é permitido, em outros não, mas enfim, o que esse gestor, né, o que esse diretor ele quis fazer comigo? Praticar empatia. Tipo, se coloca no lugar do outro. Ele chegou aqui, ele está perdido. O que ele tem que fazer para conseguir chegar? Então, são coisas simples que parecem óbvias, mas que, na verdade, se a gente não tem atenção e se a gente quer gerar uma experiência memorável, uma experiência boa, a gente tem que ter esse feeling de se colocar no lugar do outro, né, do nosso cliente, no caso aqui, do participante do evento. E aí eu não posso deixar, gente, de citar o Kotler, né? O Kotler, ele é considerado o pai do marketing, né? Ele escreveu vários livros e agora, aos 93 anos de idade, ele escreveu um livro dedicado às relações humanas no marketing, né? E eu brinco que depois que a gente lê o livro, a sensação é esquece os 4P do marketing, esquece o B2C, agora é o human to human. Ou seja, o foco é no humano, o foco é em você, de fato, gerar relações genuínas, entender profundamente o seu cliente e colocar o participante, né, no nosso caso de eventos, no centro de tudo aquilo que vai ser desenvolvido, né? O foco não é no produto, nas especificações, no que ele tem para oferecer, o foco é no humano. E aí eu trouxe a citação do livro dele que ele fala que é fundamental reconhecer que os mercados são formados por pessoas interagindo com pessoas. Então, por mais que tenha um logo, tenha uma marca, é alguém que está por trás daquilo. Ele continua. Se você tem empatia pelos outros, especialmente por uma categoria chamada clientes, você não deve apenas criar algo para eles e vender esse algo, mas também você tem que tentar compreendê-los profundamente e ser mais preciso em atender às necessidades. Então, aqui,
quando a gente está falando de user experience, é exatamente isso, é você compreender o seu público-alvo, compreender a necessidade daquele participante, qual que é o objetivo daquele evento e trazer humanização para aquilo. Então, nós vamos, no bom mineirês, nós vamos esmiuçar isso ao longo da nossa aula, né? Essa questão de como esse humano se sente dentro do evento. Tudo bem até aqui, gente? Tá fazendo sentido? Faz um joinha aí para mim, que eu não vejo vocês. Maravilha. Vamos seguir. Então, como que a gente aplica o conceito, né, de user experience no evento? Agora que a gente já falou do humano, né, do Kotler, agora não é mais B2C, é human to human. A gente vai entrar na prática, né? Já entendemos o que é user experience, que é toda a experiência gerada para o participante. Então, aqui eu trago também alguns, tá? São várias maneiras que a gente tem, mas a gente, né, para engajar esse público, quais são as estratégias mais eficazes? Uma interação ativa dentro, né, do evento, você fazer com que a pessoa se sinta envolvida ali, queira participar, um conteúdo relevante. Gente, isso aqui eu falo que é um dos maiores pecados, assim, porque às vezes as empresas investem dinheiro na cenografia, na localização do evento, né, um local maravilhoso, e aí quando chega no conteúdo, é um conteúdo que nem sempre é o que o público quer ouvir. Não é algo que vá gerar curiosidade, gerar interesse. Então, isso aqui é um ponto muito importante quando a gente pensa em user experience, é gerar um conteúdo que vá fazer com que as pessoas fiquem interessadas em participar, né? O networking estratégico, nós vamos entrar um pouquinho mais nisso, que é a questão da pessoa entrar no evento para participar, já sabendo, às vezes, até quem vai estar lá no evento. Isso é possível através dos aplicativos, né? Que eu já fui em muito evento grande, conferências, convenções, até feiras, que a gente entra baixa o aplicativo, entra lá, bota uma foto, o nome, o e-mail, e as pessoas vão te adicionando como se fosse uma rede social. Então, quando você chega lá, você fala, nossa, essa pessoa aqui eu quero conversar, eu quero fazer uma pergunta, e aí até mesmo no aplicativo você pode chamar essa pessoa, né, para perguntar, você está mesmo aqui no evento, né, queria falar com você. Então, esse network estratégico, ele tem que ser muito bem pensado dentro do desenho, né, do evento. O que você, né, você eventólogo, que recebeu esse briefing, né, o que a empresa está pedindo, né, o que o cliente está pedindo, qual que é o objetivo desse evento, e aí é o momento de fazer essa, né, tentar colocar essa questão do aplicativo, óbvio, está relacionado com orçamento, né, se é ou não possível entrar. E o staff preparado, a gente vai entrar dos 4 que eu coloquei aqui para vocês, eu quis dar destaque para o staff, né, um staff preparado, que é o que a gente vai ver no próximo slide. É a capacitação, que é mais ou menos o que nós estamos fazendo aqui, né, gente? Resguardadas as proporções, a gente está aqui para aprender, a gente está aqui para estudar, a gente está aqui para entender o que o mercado está praticando, para adquirir conhecimento e usar esse conhecimento no nosso dia a dia. Então, quando a gente está falando de evento, são muitas pessoas envolvidas nessa engrenagem, né, para fazer essa engrenagem girar. E aqui, se a gente não tem um staff treinado, preparado, a chance do participante ter uma experiência negativa, ela aumenta muito. Então, a gente tem que investir nessa questão do treinamento, do desenvolvimento, né, do time, capacitar esse time com foco em quê? No humano. Ontem, por exemplo, eu fiz uma palestra no Grupo Ânima, lá em Belo Horizonte, e a gente focou muito nisso, nessa questão do humano, né? E eu não sei quem já passou por isso, mas às vezes a gente liga empresa telefônica
ou de água, ou de loja, qualquer coisa, isso não é comigo. Depois que você já contou todo o problema, já chorou todas as pitangas, a pessoa vira para você e fala que não é com ela que ela vai passar para outro. Você quer morrer nesse momento, né? Que você não acredita, eu vou ter que falar tudo de novo, explicar. Então é aquilo, acolhe, né? Acolhe, escuta a reclamação e vai tratar isso. Você está lidando com o humano, né? Você está lidando com a pessoa. Então, evento eu já vi muito, você chegar na recepção do evento e perguntar e a pessoa não saber. É porque a pessoa não sabe do nada, né? Porque ela tem dificuldade? Não, é porque ela não foi treinada, ela não foi brifada, né? Não teve um cuidado de quem está gerindo o evento, de ir lá e colocar todo mundo na mesma página. A gente faz muito isso, de ter as reuniões, que é o segundo tópico que eu vou entrar agora, comunicação. A comunicação é o maior problema, assim, que eu vejo que as empresas têm hoje, porque muitas vezes ou ela falta, ou ela vem em excesso, ou ela vem errada. Então, a importância de usar ferramentas de comunicação ágeis, né, hoje a Sim. gente tem Monday, é Salesforce, é Trello, é uma infinidade. Às vezes tem dinheiro, tem orçamento, e às vezes não tem. Dá para ver, tem versão grátis, mas dentro de um projeto, dentro de um evento, isso é mandatório. Não tem planilha de Excel. E aí faz uma reunião semanal. Vamos fazer uma reunião semanal do projeto X. Vamos abrir a planilha do Excel aqui. Quais são as ações que estão pendentes? Por que está pendente? Né? Qual que é o gap? Então, essa comunicação ela tem que ser muito robusta para que a gente consiga gerar, né, um staff, gerar um time, que não necessariamente é quem está lá no dia do evento, mas que faça esse preparo do todo, né? Tá todo mundo alinhado. Alguém que fala alguma coisa? Que eu acho que abriu o microfone, não foi? Ah, fui eu que abri, que eu ia comentar que esse Pode ponto falar. que tu tá batendo agora dos staffs é uma coisa que a gente se preocupou também nessa segunda semana de formação. A gente batia informação, tinha que estar todo mundo alinhado. O Douglas Dias, que participou na segunda-feira, também comentou com isso, da importância dos staffs estarem bem treinados, Olha estarem só. sempre, não só na simpatia, né, mas saber o que está acontecendo, o que vai acontecer com a pessoa quando ela chegar lá. Isso Uhum. só complementa mais um pouco com a nossa semana de formação, tá? Que Cirúrgica, legal, que legal. Tá vendo que o discurso está alinhado sem estar, né? com certeza. Muito bacana, muito bacana. Obrigada, Gabi, pela colocação que você trouxe. E aí, por último, né, o que eu trago de destaque é essa questão da diversidade e inclusão, né, de promover empatia, respeito, criar um ambiente inclusivo. Aqui em São Paulo é muito legal. Eu não sei nos outros estados porque eu não tenho oportunidade de participar, mas tem uma empresa, eu acho que agora já deve ter até mais de uma, que é especializada nisso, né, no staff voltado para a diversidade. Então, um dos últimas edições que eu fui, quando eu cheguei na recepção, tinha uma cadeirante entregando os crachás, e eu achei aquilo o máximo, eu fiquei emocionada, que eu falei, gente, é tão legal trazer, né, essas pessoas para fazerem parte do evento, para fazerem parte ali do front desk, porque num passado a gente sabe que isso era, né, praticamente impossível. E essa diversidade que vem tomando conta, isso é muito bonito. E não é só nessa questão, né, de cor, de raça, é, isso envolve tudo, até mesmo níveis de conhecimento, né? Colocar uma pessoa um pouco mais sênior para ajudar uma pessoa que é mais júnior e fazer essa diversidade de conhecimento, essa troca de conhecimento, que é o que nós estamos fazendo aqui também, né? Eu sei que tem gente aqui que está me assistindo que é fera, que já está no mercado há anos, assim como tem gente que está começando agora, que está aprendendo, que está se deslumbrando, né, nessa semana de formação, porque é muita informação relevante de grande valia para vocês. E voltando, né, lá em todo o conteúdo que a gente viu até agora, dentro de User Experience, é essencial que esse planejamento considere o usuário, no caso aqui a gente vai alterar para participante, como centro de tudo, né? Tudo que está sendo construído é em torno da visão do participante, do sentimento do participante em relação ao que você está oferecendo. E o que você tem que considerar, né, dentro desse aspecto de colocar o participante no centro? É o que a gente falou
Aliás, a gente falou da diversidade, que é acessibilidade, eu vou falar daqui a pouco. Acessibilidade e usabilidade do todo, né, da visão do todo, o design. A gente tem uma outra linha no desenho do evento, que é o design think para eventos, né? E esse design think, ele está mais voltado para essa parte da resolução de problemas, de entender ali onde está o mapa, né, os gaps, e aqui eu trouxe mais no sentido de desenho mesmo, de criar esse design do evento, que é extremamente importante, principalmente se o evento tem duração de mais de um dia, né, pensar toda a questão de deslocamento dessas pessoas, fazer todo esse desenho dentro e fora. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. O engajamento, aqui entra a parte de conteúdo também, igual eu trouxe para vocês lá em cima. As ativações, qual que é o tipo de ativação que nós vamos oferecer? Nós vamos falar disso na jornada. E a avaliação. Isso aqui é barra feedback, né? Então, vamos analisar, vamos avaliar isso aqui que a gente ofereceu, né? Dentro de user experience, o que o participante achou? Quais são as considerações? Né? Ele gostou, ele não gostou? Como é que a gente vai fazer? E aí, eu destaco a questão da acessibilidade, né? Então, espaço inclusivo, rampa, elevador, né, quando possível. Isso aqui eu tenho um case muito interessante. A gente sempre constrói stand em grandes feiras, né, ao redor do mundo. E muitas vezes a agência chega para mim com uma proposta, um desenho de um stand. Ah, eu trouxe aqui, a gente vai colocar como se fosse uma espécie de tablado, traduzindo aqui para ficar bem didático. E aí a gente constrói o stand um pouco acima do piso para dar um destaque, né, para ficar mais imponente. E aí eu tenho muita preocupação com ter uma rampa, porque beleza, vamos fazer assim, vai ficar legal, vai ficar bonito, mas e se chegar uma pessoa que queira ir com mobilidade reduzida, como é que eu faço com esse degrau? Então tem que ter o espacinho ali dedicado para ter uma rampa para subir. Eu já tive casos, por exemplo, de eu declinar, eu vou fazer visita técnica antes de fazer os eventos, e aí eu estava num lugar histórico lá na Inglaterra, maravilhoso, vista maravilhosa, só que não tinha acesso para cadeirante, para pessoas idosas, tinha que subir umas escadarias. E aí eu falei, gente, esse negócio aqui não vai dar certo. É lindo, é maravilhoso, mas quando a gente pensa em acessibilidade, isso aqui não funciona. Então, por isso a importância da visita técnica também. Ó, talvez uma coisa vai puxando a outra. Eu falo sobre isso no curso lá da SPM. Eu entro muito nessa questão da visita técnica, porque como que eu vou exigir deles fazer isso se é um local histórico? Vai estar danificando contra o patrimônio da história daquele país, né? Então não pode. Então eu vou lá e vou procurar outro lugar, porque aquele, por mais que seja lindo, maravilhoso, ele não oferece a questão da acessibilidade que eu preciso. E isso, quando a gente vai fazer uma visita técnica, tem que ser muito nítido, gente. Você tem que ter essa preocupação com essa questão da acessibilidade. Quando possível, né? A sinalização em braille, o espaço para cadeiras de roda, igual eu já tinha comentado, a comunicação, né, acessível, igual hoje eu fiz a minha autodescrição, e isso é uma tendência, né, em todos os setores a gente vê isso acontecer, toda essa questão dos recursos de acessibilidade, uma comunicação clara, né, uma comunicação concisa. Aqui apareceu alguma coisa aqui na minha tela. Não, acho que é para falar que está sendo gravado. Então, dentro dessa jornada do User Experience, aqui eu trouxe uma jornada básica, né, do momento que ele está chegando no evento, então ter uma simplicidade no sentido de nada muito complexo, muito colorido, muito cheio de coisa que a pessoa vai se sentir confusa, ou às vezes a ausência de alguma coisa, né, igual o case que eu comentei com vocês. A navegação dentro do evento, essa navegação ela está mais voltada para quando é um evento grande, né? Então, vai ter vários painéis simultâneos, você tem que ter ali um jeito fácil que a pessoa se desloque e mude de sala. Uma sinalização eficaz, né? Dentro da participação nas atividades, é aquilo que eu falei das ativações, né? Você
trazer coisas acessíveis, às vezes uma coisa que vai ter, né, um cheiro, por exemplo, um toque, nós vamos falar sobre isso mais para frente. A questão do networking, né, das conexões que eu falei lá atrás, hoje é uma tendência no mercado dos eventos de ter espaço dedicado para isso, para fazer o networking. Então, a gente tem o espaço da descompressão, né, que às vezes é um evento pesado, cansativo, e aí tem lá uns lounges, um sofazinho com uma musiquinha, às vezes até aquele quick message, que é massage, né? Esqueci como que fala em inglês, mas é como se fosse a massagem, né, na pessoa ali rapidinho, 5 minutos para recuperar a energia e voltar. E isso é uma tendência, e a questão do networking também, você promover não só o espaço, mas às vezes até mesmo como é que eu vou traduzir isso para vocês, assim, que tem o espaço e tem o momento. Então, às vezes, você vai estender o coffee break ou estender o almoço para que as pessoas tenham tempo para fazer esse networking. Tem muito evento que às vezes é super curtinho ali o espaço e aí aquela dificuldade para voltar para dentro da sala porque as pessoas querem continuar conversando, falando, né? E muitas vezes o tempo é mal distribuído, porque dentro do User Experience, a maioria dos participantes está indo lá para ter o conteúdo óbvio, mas para fazer networking, né? O evento, geralmente, ele tem isso muito forte dentro dos motivos pelos quais as empresas fazem evento. E o feedback, ele tem que ser fácil. Por quê? Porque o feedback para nós, eventólogos, ele é super importante, ele é um termômetro. A gente vai falar sobre isso. E aí, se for um negócio muito complicado para a pessoa fazer, para o participante fazer, ele vai abandonar. Então, a gente tem que ter esse feeling, assim, essa pegada de entender, nós, para esse tipo de público, funciona eu pedir para eles ir lá e digitar no tablet, ou funciona se eu mandar o link da pesquisa, trocar por um brinde, enfim, isso aqui dentro de User Experience vai depender muito do tipo de público que você está desenvolvendo aquele evento, né? Que é aquela história que eu falei lá no começo da nossa aula. O usuário barra participante, você tem que estudar, você tem que entender, porque dentro dessa jornada intuitiva aqui, você vai fazer aquilo que faz mais, você vai desenvolver aquilo que faz mais sentido para para aquele participante, para aquele perfil de público, né? Isso aqui não está escrito em pedra, isso vai variar de acordo com o tipo de evento, o tipo de público. E durante a jornada tem 3 requisitos básicos que a gente precisa desenvolver: a interação, a conexão, que é o que a gente já falou lá atrás da questão do networking, e as emoções. E aí aqui é que vem o User Experience, não só para eventos, mas como um todo, né? O User Experience que a gente vive na vida prática, né? De consumidor barra humano. E isso vai desde a música, que está ali no ambiente, até o cheirinho do café que a pessoa sentiu a hora que saiu da sala e vai começar o coffee break, por exemplo. E isso é o que vai fazer com que a experiência do usuário barra participante se torne inesquecível, né? Se torne uma experiência memorável. Gente, só vou tomar água que a garganta está secando. Se alguém quiser falar alguma coisa, pode aproveitar o momento. Nossa, professora, isso que tu está falando da jornada é bem o papel do eventólogo, né? Que a gente sempre está pensando em criar um universo. O que esse participante vai fazer, levar ele durante esse caminho todo. Muito Uhum. interessante. Está tudo costurado com o que a gente. Ontem a gente teve uma palestra sobre brand, um dia antes a gente teve sobre design para eventos, e é uma construção, né? A gente foi construindo de pensar o evento e hoje a gente está no participante, no foco nele, Uhum. Na jornada dele, na né? Na jornada jornada. A dele. gente está se colocando no lugar dele. Uhum. Então, tá. Então vamos continuar que agora a gente vai entrar em toda essa questão da experiência sensorial. Então, eu quero deixar muito claro aqui para vocês, gente, que a experiência sensorial, né, são 5 sentidos, né, que a gente tem.
o básico, tem vários, mas eu vou trazer aqui os básicos. E dentro disso, não quer dizer que o evento que você está organizando, ele tem que ter os 5. Isso é praticamente impossível. Mas, de acordo com o perfil do público, a gente voltando lá no público de novo, nessa análise do público, você pode priorizar. Para esse público aqui, eu vou focar na emoção da música, na audição, porque o pessoal gosta de música, porque é um pessoal mais jovem. Ah, não, para esse outro público aqui eu vou focar no paladar, porque são pessoas que gostam de restaurantes, gostam de sair, gostam de cozinhar, enfim, são coisas que você pode desenvolver e procurar priorizar de acordo com o perfil do público. Então, gente, percebam que tudo isso que a gente está falando gira, igual a Gabi trouxe aqui, em volta do participante, né, da jornada desse participante dentro do nosso evento. Então, por isso que tem, né, toda essa divisão dentro do processo de user experience. E aí nós vamos entrar em um por um dos 5 sentidos, né, dentro dessa jornada. Eu vou trazer aqui alguns Antes exemplos. de Pode falar. Deixa eu te interromper um pouquinho, que isso é bem legal da gente destacar. Aqui no nosso corpo executivo, a gente temos a Joyce, que ela é fundadora da Oricasting, que se destaca como a primeira empresa a se Conheça a tornar empresa. isso, a casting e staff para eventos e a obter a certificação ESG, né? Que é um dos temas que a gente vai abordar amanhã, no último dia da palestra. E desde a fundação, a empresa tem esse comprometimento de promover as práticas sustentáveis e responsáveis, com um foco especial no aspecto social, incentivando a diversidade de gênero, etnia, etária, física e todos os demais perfis esplêndidos que temos no Brasil e a pluralidade que a gente tem nesse país também, né? O diferencial é uma abordagem inclusiva e humanizada, dedicando a fornecer um elenco diversificado e capacitado e assegurando que todos os projetos sejam refletidos, em todos esses projetos reflitam esses valores. E é um prazer para a gente se orgulha muito em tratar cada pessoa envolvida, seja do elenco, seja do cliente, com o máximo de respeito e empatia. E essa combinação de inovação, responsabilidade e foco no ser humano, que é o que torna não só a Uricast, mas também todo o universo de eventos uma coisa tão única, né, no mercado. Uhum. Muito bacana, eu conheço a empresa, já tive contato, não com a Joyce, mas com uma outra pessoa que eu não me recordo agora, infelizmente, o nome lá em São Paulo, e a gente conversou bastante sobre isso, sobre todo esse trabalho que eles fazem, né? Porque não é só dar a oportunidade, tem todo um trabalho psicológico por trás, e a gente falou sobre isso, e eu me lembro que eu fiquei muito emocionada. Então vamos lá, gente, meu tempo está acabando e tem muita coisa ainda. Vamos embora. Então, quando a gente fala da visão, a gente é aquela impressão, né? A impressão de quando você chegou, o que que você viu, como você se sentiu em relação ao que você viu. Então, o layout, os espaços, né, entre uma coisa e outra, entre a recepção, o local que vai pegar o brinde, quando a gente está falando de um evento cultural, né, se é um show, se tem cadeira para todo mundo, se não tem, se é de pé. Então, esse layout, ele tem que estar de uma forma que quando o participante chega e vê, ele se sinta acolhido, ele se sinta à vontade. Sinalização é aquele case que eu contei, né? Tipo, a pessoa vai chegar aqui, o participante, ele vai ver o quê? Onde está, para onde que ele tem que ir, né? Isso vai de coisas básicas, gente, tipo, onde é a saída de emergência? Tem lugar que não tem essa sinalização, onde é o banheiro, então, é o óbvio que precisa ser dito. Questão de iluminação, às vezes vai estar aquela luzona, né, forte. Aqui no meu caso está forte, só que se eu apagar fica tudo muito escuro. Mas num evento, quando você chega e tem aquela luz muito forte, aquilo começa a incomodar. Ou ao contrário, talvez não tenha uma iluminação muito legal e você não consegue ver direito, isso também gera impacto. Telas, né, de projeção. Já vi casos, por exemplo, de uma sala com 30 pessoas e uma tela num pedestal, uma tela pequenininha, lá na frente. Então, quem estava sentado atrás não conseguia ver nada. Como já vi também tela de LED, gigantesca, maravilhosa, e as pessoas coladas ali no LED, né? A primeira fileira começando assim na cara,
as pessoas começam a ter dor de cabeça, começam a se sentir mal e querem ir embora do seu evento, porque as telas de projeção, elas não foram bem pensadas, porque não colocou o participante no centro, porque se colocar, você vai sentar ali e vai falar, tá legal não, quem está sentado lá atrás não está vendo, vamos melhorar isso. Tamanho da letra nas apresentações, parece besteira, mas não é, eu já arrumei muita briga nos meus eventos por conta disso, porque às vezes, principalmente quando tem mais de um apresentador, né, são vários painéis, às vezes a pessoa fez ali, tá bom, jogou a apresentação, vamos testar um dia antes. Aí eu sento lá no fundo e falo, olha, não tá legal, vamos ter que mudar. E a pessoa vai ter que sentar, editar, mas faz toda a diferença, porque o participante pode sentar lá no fundo porque ele chegou atrasado e não conseguir enxergar nada porque a letra está pequena. Dress code, parece besteira, mas o dress code, que é né, o código de vestimenta, a roupa que a pessoa, que o apresentador, o speaker vai estar usando lá em cima do palco, também tem importância. Às vezes a pessoa vai estar com um sapato que ela vai andar e vai fazer toque, toque, toque. E aquele toque, toque vai fazer o quê? Vai tirar a atenção do participante. Às vezes vai estar com uma roupa muito estampada e vai roubar também a atenção do participante. Então tem que ter uma preocupação muito grande com isso, né? Vocês, como eventólogos, gestores de evento, que estão ali na linha de frente organizando, muitas vezes, às vezes você não vai ter a autonomia, a liberdade de chegar e falar isso, mas fale para o seu superior, né, para o seu chefe, oh, eu acho que tá, né, a roupa, pelo que eu estudei, vai com base, vai com fatos e dados, eu acho que poderia, né, minha sugestão, eu sempre faço isso, eu dou a sugestão, mas não obrigo, né, a pessoa a fazer, não está no nosso poder, mas como conhecedores técnicos, a gente tem por obrigação fazer isso, né? E usar cores e elementos visuais atraentes dentro desse sentido da visão, né? Cores que tragam, existe toda uma ciência para isso, né, gente, das cores, eu não estou falando aqui que a gente tem que ser especialista nisso, mas a gente pesquisar, né, o que que vai trazer, se é um evento que tem que ser mais calmo, o que que nós vamos trazer, né, de cor, ou nós vamos priorizar as cores da marca, da empresa, né, que faz parte lá do brand book da empresa, tudo isso tem que ser analisado para essa visão. Eu quero que ele chegue, que ele já veja aquele roxo lá, que ele vai lembrar da minha marca, tipo a Vivo, por exemplo, né, que é a empresa de telefonia. Então, tem que ter esse cuidado na questão do qual que é a primeira impressão que a gente quer causar para esse participante. Depois, a audição. Então, dentro de User Experience, a questão da audição, que eu até comentei lá atrás, né? Escolher bem uma trilha sonora. Eu já fui em evento que, quando estava rolando o coquetel no finalzinho, a música estava tão alta que as pessoas não conseguiam conversar. Então, tem que ter muita atenção. É um coquetel para networking ou é para dançar? Porque se for para dançar, beleza, bota uma banda e tal. Se for para network, tem que ser uma música ambiente, tem que ser uma música que converse com o momento. Então tem que ter essa preocupação, qualidade do som. Às vezes é um som que está dando interferência, então tem que fazer o teste antes, que seja um show, que seja um evento corporativo. A altura do som, né? Às vezes a pessoa já fala muito alto, e aí o microfone dela está alto, o participante, ele fica, pelo amor de Deus, eu quero sair daqui, eu não estou aguentando mais a voz dessa pessoa. Às vezes, ao contrário, a pessoa está nervosa, já fala baixo e o microfone está baixo. Então, tudo isso tem que ser um motivo de preocupação, se colocando no lugar do participante, que vai estar sentadinho lá, passando por tudo isso. A acústica do ambiente. Gente, isso aqui também é uma preocupação que vocês têm que ter, que ela é interna e ela é externa. Ou seja, não é preocupar com seu mundinho lá dentro da sua sala de evento ou dentro da empresa, enfim. Eu fiz uma vez um evento, também lá no começo da minha carreira, que eram 3 módulos de sala dentro do hotel. Tem muito isso, né? O módulo, eles põem aquelas portas sanfonadas, então pode transformar numa sala gigantesca, como pode desmembrar. E aí a gente, como o evento era pequeno, a gente, na época, 50 pessoas, a gente fechou um módulo, um evento, assim, especificamente técnico, de passar informações técnicas da engenharia. Só que na sala do lado era uma convenção de vendas para bater meta, nossa, vocês não têm noção. Os engenheiros lá com aquela, né,
quebrando a cabeça lá, fazendo as informações, fazendo o que precisava ser feito do conteúdo, e do lado os caras gritando, e eu sentada lá fora, eu falo assim, meu Deus do céu, o que que eu faço, né? Aí tentei com o hotel, tem outra sala? Não, não tem outra sala. Então foi uma frustração muito grande. E aí eu deixo de lição aprendida para vocês. Se preocupe não só com o interno, mas se preocupe também com o que está em volta, dali de onde você está. Né? Já teve caso, por exemplo, de ter um show, né, perto do lugar, e aí, além do caos do trânsito, tem a questão do som também que chega, parece pegadinha, né? Então tem que ficar bem atento. E o teste do microfone, né? Que vai muito dentro do que eu já dei exemplo, eu não vou entrar aqui. O tato. É, o tato ele tem a ver com essa questão da proximidade humana, né? Então entra a questão do olho no olho, que não é só visão, é sentimento, né? É essa questão da conexão, a interação. Às vezes você quer que o cliente, que o participante, né, ele tenha interação com algum produto, com a usabilidade, porque você está lançando um produto, ou porque você quer que ele experimente. Então isso também tem um ponto de preocupação. A gente às vezes faz evento que a gente leva, por exemplo, como se fosse amostras de carpete, para trocar o carpete do avião, ou para trocar o couro, né, o banco, o couro do assento. Então, o fato de pegar, de sentir a textura daquilo ali, isso faz parte como é que nós vamos desenhar isso, né? O que é possível tangibilizar para esse cliente tatear, né? Para esse cliente sentir. Temperatura do ambiente, isso aqui é igual a música, igual o som que eu falei lá atrás. A temperatura, a mulherada que está aqui não vai me deixar mentir. Às vezes a gente vai para um evento e o ar-condicionado está tão gelado que você não presta atenção em nada do conteúdo que está sendo falado lá, porque o ar está num nível de frio que a gente se sente lá no Polo Norte. E aí, se você está com uma blusa, né, sem o casaco, aquilo ali começa a te consumir. Então tem que ter muito cuidado com a temperatura. Ao contrário, também acontece. Às vezes o evento vai começar, a sala fechada, ar-condicionado não está vencendo, então tem que ter aquele cuidado. Vamos ligar meia hora antes para já deixar isso, né, rodando e já deixar as pessoas para que elas cheguem e se sintam confortáveis. Ai, que delícia, aqui está fresquinho, né? Tem que ter essa preocupação para não ser demais, mas também para não faltar, né? O conforto do mobiliário. Gente, evento, por exemplo, de mais de 4 horas, numa cadeira dura, ninguém aguenta, né? Tem que ter atenção. Aí, se você põe também uma poltrona muito confortável, a pessoa dorme. Então, tem que ter muita atenção nesse conforto do mobiliário. O que que eu vou colocar? Qual que é o formato do meu evento? Qual é o perfil do público do meu evento, né? O perfil desse participante. Então, perceba que a aula inteira a gente está voltando lá no começo, que é essa questão de se colocar no lugar do outro e essa questão de você ter essa análise de quem é o seu público-alvo. De Gabi quem quer é e falar. também de quais detalhes que são gatilhos, né? Que pode, o ar-condicionado muito frio, se for um público que é majoritariamente mulher, pode atrapalhar um pouco. São detalhes mesmo, né? Coisinhas pequenas que impactam Faz demais toda a na experiência. diferença no E a usuário, gente né? que acabam passando batido, mas que acho que esse é o nosso diferencial como eventólogos, né? Saber que isso faz diferença, Exatamente. a importância desses aspectos na experiência na entrega que a gente está fazendo, na verdade, né? Uhum, exatamente, Gabi, é bem isso mesmo. É igual eu falei, às vezes a gente tendo conhecimento técnico, a gente muitas vezes a gente não vai ter autonomia para resolver aquilo, para mudar, mas a gente tem que ter aquele, sabe, aquele feeling, aquela pegada, e pode falar como sugestão. Olha, a minha sugestão, eu já vivi isso, eu já vi, ou eu estudei, né? Porque quando a gente dá como sugestão, a gente está isento de parecer petulante, de parecer né, que quer mandar, enfim. Eu deixo essa dica para vocês, gente. Nós temos que acelerar, né? É, interação tátil com a tecnologia. Isso aqui é muito legal que a gente pode usar a questão do óculos
de realidade aumentada, né? A gente tem essa experiência lá na IVE, de levar para os eventos. Então, a pessoa senta, veste o óculos e simula como se ela estivesse voando no carro voador. Isso é sensacional. E isso aqui para o participante é algo muito memorável, né? Porque ele viveu aquela experiência que gerou nele sentimentos, né, sensações que ele vai embora e depois de muito tempo ele vai lembrar, ele vai pensar nisso. Olfato, aqui eu destaquei bem grande de amarelo, né? O cheiro do ambiente na chegada. É tão gostoso você chegar num lugar e sentir um cheiro gostoso, né? Um cheiro de limpeza. Eu já fui em evento que você chega, você sente o cheiro do banheiro, você quase desmaia. Então tem que ter muita, muita preocupação com isso. Isso aqui, gente, não é só para evento. Eu tenho certeza que muita gente aqui já chegou no shopping ou passou na porta de alguma loja específica do shopping, tipo a M. Martin, que é de roupa de cama, né, de coisas para casa, sente aquele cheirinho gostoso, e aí você tem aquela, né, aquela lembrança, nossa, que cheirinho bom, que cheiro de limpeza. Isso vale também para cheiro de comida. Às vezes a gente vai para o cinema e sente o quê? O cheiro da pipoca. Ai, nossa, vou comprar, que delícia esse cheirinho. Então, tem que ter essa preocupação do participante com o cheiro que ele vai sentir quando ele chegar nesse evento. Ou ele não vai sentir cheiro nenhum, porque você vai se preocupar em eliminar qualquer cheiro que possa ser desagradável, né, para aquele participante. E isso pega muito, assim, né, desses anos todos de experiência em evento, eu já tive caso, por exemplo, de eu pegar um copo que o buffet trouxe para eu tomar uma água cheia de gordura no copo. E é um negócio que marca, não tem como você fingir que não aconteceu. Então, nós não vamos dar conta de tudo, né, como eventólogo, como gestor do evento, mas são pontos específicos que a gente precisa mapear lá no checklist e verificar. Né, experiências aromáticas, aqui entra um pouco essa questão de trazer uma ativação, né, para dentro do evento, dependendo do tipo de público. E, por último, o paladar. Né? Então, ter opções gastronômicas personalizadas. E aqui eu trago essa questão da representação da cultura local. Então, por exemplo, vou fazer um evento em Belo Horizonte, minha terra natal lá, para clientes, para participantes do Brasil inteiro. Vamos servir um feijão tropeiro para eles, que é a nossa, né, o nosso carro-chefe aqui de comida. Vai para Salvador, o que que tem aí o carro-chefe? O acarajé? Vamos servir, é só gringo, eles vão adorar. Então, tem que ter essa preocupação de analisar se dá para fazer isso, sabe? Às vezes vai ser um doce na sobremesa, que você vai lá colocar o nome, né? Que aquele doce é específico dali, daquela cidade ou daquela região, né? De alguém próximo ali. A harmonização de vinhos entra muito isso, está muito na moda isso, que é servir um jantar harmonizado. Principalmente para quem faz evento corporativo. E aí ter toda essa questão do vinho com o tipo do alimento e a pessoa degustar aquilo, né, sentir o gosto daquilo, o cardápio diversificado. Gente, antigamente, quem faz evento há mais tempo vai concordar comigo. A gente tinha preocupação de ter 3 opções: uma carne, né, uma carne branca, uma carne vermelha e uma massa. Porque quem não come a carne vermelha come o frango, come a carne branca ou o peixe, ou a massa, mas agora a massa tem glúten. E aí, como é que faz? Então, você tem que ter a preocupação de ter um cardápio diversificado, dependendo do seu público, para que aquele cardápio que você está oferecendo, ele tenha essa abrangência. Porque o pior cenário é o seu user experience, é o seu participante ir embora do seu evento e falar assim, nossa, estou morrendo de fome, vamos parar aqui no McDonald's porque eu não comi nada naquele evento, não tinha nada que eu pudesse comer naquele evento. E isso, gente, não é tão difícil de resolver, porque assim como o Rodrigo fez aqui de fazer o formulário com várias perguntas para vocês, quando a gente vai startar um projeto de evento que você vai convidar de fato, você já está lá com a lista dos convidados que você quer chamar. Você vai colocar o link de inscrição e você vai fazer essa pergunta lá. Você vai perguntar para ele: tem alguma restrição alimentar? Com essa informação, você vai saber o que você tem que trazer nesse cardápio. Olha, eu tenho X% de pessoas que precisam, né, que não comem. Então, isso é muito sério. E isso é uma experiência também que, se ela for negativa, não adiantou nada o resto, né? Aquilo que foi ruim é aquilo que a pessoa vai levar, infelizmente. E eu trouxe aqui como sugestão, óbvio, né, essa questão de chefe renomado, isso vai depender muito do budget do evento, do orçamento do evento, mas isso é muito legal quando você traz alguém famoso,
para fazer uma participação ou no jantar do evento, ou no almoço. É claro, ele vai estar ali, né, dependendo da quantidade de pessoas, com os assistentes e tal, mas é uma coisa que a pessoa vai levar para a vida dela. Nossa, eu fui num evento que o fulano estava lá e ele fez um risoto, ele fez, sei lá, um doce. Isso é muito legal. Então, a gente viu aqui né, os 5 sentidos e como a gente pode implementar o user experience, né, a prática da experiência do participante, da experiência do usuário dentro dos 5 sentidos. Para fechar, que agora meu tempo já estourou, eu trago aqui para vocês a preocupação que a gente precisa ter com o feedback. Isso aqui, gente, é muito importante, porque você tem que coletar os dados. Como que você coleta esses dados? Fazendo pesquisa, formulário, que seja, né, antes ou depois do... Pensei que meu computador estava acabando aqui a carga, mas está tudo certo. Você coleta isso, depois você analisa, trata esses dados, envolve quem você precisa envolver para ter os insights, para ter as ideias, trata essas ideias no sentido de o que nós temos que melhorar, implementou as ações. E aí, vamos implementar isso? Só que tem muita gente que implementa e depois não faz o monitoramento, não faz o double check. Vamos lá ver se realmente isso está funcionando, se isso aqui deu certo, né, de acordo com a reclamação que esses clientes fizeram, que esses participantes fizeram na última edição. Eu vou dar um exemplo aqui rápido de um feedback que para mim marcou muito a minha carreira no ano de 2015, 2016. A gente fazia um evento, uma conferência de pilotos no mundo inteiro. Então fazia uma nos Estados Unidos, uma na Europa, uma na Ásia, aqui no Brasil. E aí, lá nos Estados Unidos, os americanos, eles têm uma cultura muito assim do trabalho, de resolver as coisas rápido e direto ao ponto e tal. E aí a gente resolveu que a gente ia fazer o working lunch, que é aquele almoço rápido, aquele almoço de pé. Você vai lá, pega seu sanduíche, sua bacinha lá com a salada e come e já volta para a sala. Funcionou super bem. Todo mundo comeu, fez né, a participação no evento. Aí eu fui cotar esse mesmo evento para os clientes da Europa, lá na Polônia. Só que tinha vários europeus, mas na cidade da Polônia, Varsóvia. E aí, gente, o hotel que eu cotei falou para mim assim: a gente não tem espaço para almoço para 300 pessoas, eu acho que era na época. E aí a gente pode oferecer como se fosse assim um saguão, um terraço coberto e a gente faz o almoço de pé. Falei, nossa, bingo, fizemos isso nos Estados Unidos, deu super certo, né? Vamos fazer também. Então fechamos o contrato. Gente, quando veio a pesquisa de satisfação, eu recebi várias reclamações de cliente falando assim, a gente gosta de comer sentado, a gente gosta de usar o horário do almoço para conversar, né, para trocar informações, e vocês cortaram isso da gente, né, vocês foram rudes de não oferecer o almoço sentado. Isso para mim foi uma facada no meu peito, que eu falei, nossa, em momento nenhum a gente pensou nesse aspecto cultural, a gente pensou em conhecer o público profundamente para entender que o europeu é diferente do americano e que ele não quer almoçar rápido, ele não quer almoçar de pé. Então, o feedback, ele é um termômetro que vai mostrar se aquilo que você está fazendo, que o time está fazendo, que a empresa está fazendo, está sendo bom ou ruim para esse participante, principalmente quando a gente tem eventos repetidos, né, que vão mudando de um ano para o outro. Então, a partir do momento que a gente consegue, né, ouvir a voz desse público, que a gente consegue entender o que esse público precisa, anseia e espera, a gente consegue, através desse feedback, identificar, né, os pontos fortes e os pontos fracos e as lições aprendidas, né? E depois que a gente faz isso, é aquilo que eu já falei lá atrás, a gente precisa responder e implementar essas sugestões. Então, para a gente fechar, né, para a gente concluir, eu trago essa conclusão aqui em relação eu fiz a pergunta lá no começo da aula, né, como que a gente aplica o conceito de user experience dentro de eventos? É fazendo tudo isso que eu expliquei para vocês até agora,
com, né, o destaque do que? A mentalidade, o plano tem que estar centrado no humano, tem que estar centrado no usuário, né, tem que estar centrado no participante, que para evento nós vamos usar participante. Então, qual que é o foco? Não é proporcionar uma experiência única, né? Ela tem que superar as expectativas daquele participante. Ele precisa ir embora do evento, por mais simples que seja, com a sensação de que ele foi surpreendido, né? Uma vez eu recebi um feedback do cliente que ele escreveu assim, que os eventos que eu fazia parecia que eu sabia a necessidade de cada um deles, mas por quê? Porque era piloto, né? A grande maioria gostava de certas bebidas, certas coisas, eu já sabia, eu já tinha estudado aquilo, eu fiquei muito feliz quando eu recebi, porque te dá aquela sensação assim, eu consegui entregar mais do que o óbvio, eu consegui entregar mais do que ele esperava que eu entregasse. Então, é muito legal quando a gente consegue superar, né, a expectativa. E aí, para a gente já fechar, no final, a Gabi vai trazer mais informações sobre isso, mas já trazendo aqui para vocês, tem o curso que eu vou fazer a segunda turma agora na SPM, começa dia 2 de dezembro. Para quem está aqui na aula com a gente, tiver interesse de se matricular, a turma já está confirmada, vai usar um código especial de desconto para ter um desconto lá no parcelamento, no pagamento. Depois, Rodrigo, você e o Gabi, eu vou pedir para vocês jogarem esse link aqui no chat, eu não sei se eu consigo, porque tem outros cursos lá na SPM, e eu não, assim, eu preciso, né, mostrar para os alunos qual é o que eu vou estar, porque pode ser às vezes que a pessoa confunde e faça inscrição e outra e chegar lá, peraí, não é a taxa que está aqui, né? Mas depois eu mando, se vocês não conseguirem. E eu quero deixar de inspiração aqui para vocês uma frase que é lema para mim, né, do nosso eterno campeão, Ayrton Senna, que ele diz: no que diz respeito ao empenho, compromisso, esforço e dedicação, não tem meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Né? É preferível abandonar e não fazer. Então, eu deixo isso de inspiração para vocês na vida, né? Não só como eventólogos, no trabalho, mas na vida mesmo, né? Num projeto pessoal, num curso que vocês vão fazer, ou qualquer outra coisa relacionada ao esforço, ao empenho, a ter que abrir mão, talvez, de outras coisas para conquistar, né? Algo que vai ser com sacrifício. É, entre de cabeça, né, se jogue, vá com propósito, vá com o coração, que certamente isso vai render frutos, isso vai dar certo. E aqui eu deixo meus contatos para vocês no LinkedIn, tem o QR Code, quem quiser fazer leitura, acho que já vai jogar direto lá. E agradeço muito para quem ficou aqui até agora me ouvindo, espero que vocês tenham gostado da aula, que as informações que eu trouxe aqui nessa noite sejam informações relevantes, né, que tragam para vocês coisas novas, que façam a diferença, né, no dia a dia de vocês como pessoa e como profissional. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Tatiane. Foi uma palestra maravilhosa, foi muito legal. Eu consegui ver a teoria por trás do que a gente está fazendo aqui hoje, que, como a gente falou durante toda essa palestra, foi pensado na experiência do usuário. Todas as palestras dessa semana têm um motivo e estão integradas, e agora ver a teoria por trás disso para mim foi maravilhoso. Que legal, fico feliz. A gente agora está aberto para perguntas. Quem quiser mandar, pode Eu ficar à vou tirar vontade. aqui. A gente já tem uma pergunta aqui da Cristiane, que ela perguntou na questão de se o intérprete de Libras entra na questão do sentido da visão. Então, eu acho que está mais para audição, né? Nessa Uhum. questão, porque a pessoa às vezes ela está vendo, mas ela não consegue ouvir, né? Se ela tivesse deficiência. Então, eu acho que o Libras ele entra muito mais. Agora, a questão da visão é mais na questão da leitura em braille, né? E aí vai muito assim se o evento permite, né, que isso seja possível, né? Uhum. A parte da visão no intérprete de Libras, eu acredito que seja mais no posicionamento do intérprete na hora da, Ah, da tá. apresentação. Não Faz sei, sentido.
pode ser nesse sentido, mas achei bem Uhum. interessante também. Vamos ver se temos mais perguntas. Fiquem à vontade para mandarem suas Quem quiser dúvidas. abrir o microfone, perguntar alguma coisa, aproveita. Esse é um comentário interessante, não é uma dúvida, é da Patrícia Gomes. Ela já estudou User Experience, mas nunca imaginou em Uhum. aplicar isso em evento. Ela falou que isso é sensacional e te parabenizou por proporcionar esse. Ai, muito obrigada. E isso é um ponto Essa era a muito ideia mesmo. interessante. É um ponto muito interessante, né? A gente vê metodologia ágil pensando na experiência do cliente, sempre nessa parte da tecnologia, e não sei, não consegue muito bem, às vezes, integrar no mundo de eventos, que eu acho que tem tudo a ver também, né? Uhum. Pensar que a gente está proporcionando uma experiência, está criando um universo e quer que ele passeie ali por dentro, visite o nosso mundo e tenha a melhor Exatamente, experiência. exatamente. Então, dando continuidade, se não houverem mais perguntas, agora eu vou divulgar, né, o curso que a professora comentou que vai ministrar agora em dezembro. Começa em dezembro de 2024 o curso de Organização de Eventos Corporativos e Empresariais com a professora Tatiane Figueiredo. E as aulas acontecerão de segunda a quinta, das 7h30 às 10h30 da noite, entre os dias 2 e 11 de dezembro. O curso tem como objetivo ensinar todas as etapas de um evento corporativo, desde o planejamento até a gestão de stakeholders, criando experiências memoráveis em eventos presenciais, online e híbridos. Ela é voltada para profissionais de eventos, marketing, administração e áreas afins que buscam se atualizar no crescimento da carreira. Ao final, você vai estar preparado para planejar, gerenciar eventos e medir o ROI, aplicando as estratégias eficazes para o sucesso de eventos corporativos. Todos os participantes da segunda semana de formação profissional terão 10% de desconto no curso de organização de eventos corporativos e empresariais da SPM, que vai ser ministrado pela professora Tatiane, se usar o cupom EVENTOS TF10 no momento da inscrição. Nós também tivemos uma oportunidade incrível para os membros do movimento, que é exclusivamente para eles. Eles receberam a chance de concorrer a uma bolsa integral de 100% para o curso da professora Tatiane, que foi uma iniciativa que reforça o compromisso do movimento nacional com o acesso à educação continuada, reconhecendo a educação como a verdadeira mola propulsora do desenvolvimento profissional. Todos os membros que realizaram a pré-inscrição seguirão para a segunda etapa do processo, onde serão avaliados com base em critérios de engajamento e participação no MNE, além dos tópicos específicos estabelecidos pela banca da professora Tatiane Figueiredo. Fiquem atentos aos seus e-mails para receberem as orientações necessárias, tá bom? E nessa segunda fase, vocês terão a oportunidade de demonstrar os seus conhecimentos por meio de um case prático, onde deverão aplicar as habilidades adquiridas durante a nossa segunda semana de formação profissional. As respostas vão ser cuidadosamente analisadas por uma banca rigorosa, pessoalmente selecionada pela professora Tatiane Figueiredo. Então, aproveita ao máximo essa oportunidade para se aprofundar ainda mais no universo dos eventos e demonstrar todo o potencial. Para saber mais, a gente é só acessar o link disponível no chat que a gente vai mandar agora e, para quem não é membro, usar o cupom de desconto que também vamos enviar no chat. Eu também gostaria de lembrar que a gente tem outras aulas e palestras programadas ao longo da semana. Na verdade, amanhã é a última palestra da nossa semana. Então, fiquem atentos que os links vão ser enviados amanhã no e-mail e no grupo do WhatsApp também. Eu queria lembrar também para vocês pedirem, na verdade, para vocês seguirem as nossas redes sociais para ficar por dentro de tudo que acontece no Movimento Nacional dos Eventólogos. E, por Gabi, favor, deixa eu só te oi, interromper um minuto que eu estou conseguindo ver agora o claro. chat. Tem gente Uhum. perguntando como que faz para entrar no MNE, no Ah, sim, movimento. é o próximo tópico que a gente ia falar agora. A gente Ah, vai aí sim, mandar. hein? Muito legal ver o interesse das pessoas. A gente vai falar isso um pouquinho mais para frente. Então, eu queria reforçar também, pedir para vocês assinarem a lista de presença e amanhã responderem a nossa pesquisa de satisfação, porque a gente precisa desse retorno, como a professora reforçou durante toda a palestra. A gente precisa do retorno para saber o que vocês estão achando, o que a gente pode melhorar e como que a gente pode contribuir mais ainda, né? A gente também convida vocês
para visitar o nosso site, que vai estar o link no chat, onde a gente tem artigos e também uma biblioteca virtual com uma ampla coleção de artigos, e-books, dissertações, catálogos e pesquisa, e são todos de domínio público. E é uma fonte muito rica de conhecimento para quem deseja se aprofundar na carreira e no setor. Agora sim, convidando os novos membros, se você deseja fazer parte do Movimento Nacional dos Eventólogos, nós temos 3 categorias de membros. Nós temos os membros efetivos, que são profissionais formados com graduação em nível superior ou técnico na área de eventos. Nós temos os estudantes, que são aqueles em formação na área de eventos. E temos os apoiadores ou membros honorários, que são pessoas que, mesmo não sendo eventólogos, contribuem significativamente para o objetivo do nosso movimento. Então, caso você tenha interesse em se juntar a nós em uma dessas categorias, basta você conversar com a Maria, que é a nossa coordenadora administrativa, no grupo do WhatsApp. A gente vai ficar muito feliz em atender vocês e conhecer e receber vocês para agregar mais ainda no nosso movimento. Eu queria agradecer imensamente a todos vocês pela participação, agradecer à professora Tatiane Figueiredo por compartilhar tanto conhecimento com a gente nessa noite, e eu acho que o Rodrigo queria dar uma palavrinha também com vocês. Sim, estou aqui, estão me ouvindo, estão me vendo. Sim. Gente, eu estou muito feliz. Estamos no quarto dia da semana de formação, a todo vapor. É um evento que aí contempla a semana inteira de conteúdos riquíssimos. A gente viu aí desde o início sobre a competência dos eventólogos, a gente viu sobre business design, brand, e hoje o X-Design com a professora Tatiane trazendo aí de maneira brilhante essa importância da gente construir desde o planejamento, a ideação, o conceito, e para além do conceito, algo que foi muito importante que a professora Tatiane trouxe a gente pode até criar o conceito, né? A ideia ali, o que é que está por trás, as crenças, os valores, mas a parte técnica também é bem importante. A gente precisa visualizar se está confortável, se o ar está adequado, se as comidas estão adequadas ao público. Então, vocês percebem que a cadência lógica dos assuntos eles se complementam a cada dia. E amanhã a gente encerra com o ESG, que é um assunto de extrema relevância aí, atualmente, não somente para o universo dos eventos, mas para a sociedade como um todo. E agradecer imensamente a professora Tatiane por ter aceitado o convite, pela disponibilidade, pelo seu tempo, pelo conhecimento, por acreditar tanto no Movimento Nacional dos Eventólogos, pela bolsa que você ofertou para os nossos membros. Assim, eu estou imensamente grato por tudo e eu espero que a gente tenha aí vida longa por muitos e muitos anos, tá? Muito obrigado, Eu que professora. agradeço, Rodrigo. É um prazer para mim estar aqui, né, e compartilhar meu conhecimento com as pessoas, porque isso é um propósito para mim, né? Eu já tive a oportunidade de aprender tanto e trazer isso para quem está começando agora ou para quem vai ter uma ideia diferente do jeito de fazer, do jeito de trabalhar. Isso me deixa muito feliz, muito grata, né? Então, eu agradeço pelo convite, pela oportunidade que, né, você me deu de estar aqui disseminando esse conhecimento, né? E essa história da bolsa e da divulgação do curso em si, só para deixar claro, assim, para mim não muda nada. Se eu tenho 15 alunos, se eu tenho 20, se eu tenho 50, a minha hora-aula é única, né? O fato de eu trazer essa divulgação do curso aqui é no sentido de, se você acha que vai fazer sentido para a sua vida, faça, porque eu vou trazer um monte de informação aqui que talvez vai ter um start, né, uma relevância que vai mudar a forma de você trabalhar, porque isso é o que eu ouvi dos meus ex-alunos, né? Então, por isso que eu quis trazer essa possibilidade. E a questão da bolsa, quando a Gabi leu aí todo né, o procedimento, a gente está fazendo um negócio sério, protocolado, né? Essa análise que eu vou fazer, ela está muito baseada nessa questão assim, qual que é a diferença que o meu curso vai fazer na sua vida?
né? Ele vai, o seu sonho, eu tive, por exemplo, uma aluna que falou para mim, na última edição, ela falou assim, eu sempre trabalhei com eventos culturais, mas o meu sonho é trabalhar com evento corporativo, então eu me matriculei no curso por causa disso. E é mais ou menos isso, assim, sabe? Que eu vou. É óbvio, a gente vai analisar a parte técnica, mas essa questão do propósito. Qual que é o propósito, né, de estar fazendo? E isso tem muito peso para mim, porque eu sou uma pessoa movida por propósito, né? No entanto, eu trouxe a frase do Senna no final aqui para vocês por causa disso. Então, muito obrigada, eu estou muito grata, muito feliz de ter passado esses momentos aqui, essas horas aqui com vocês. Infelizmente, eu não consegui assistir todas as outras aulas, porque eu estava em viagem também para dar palestra lá em Belo Horizonte, aí causou que foram 2 noites seguidas, mas eu consegui assistir uma, e amanhã eu pretendo assistir, que aí eu já estou aqui em São José dos Campos, já estou em casa, e vai ser um fechamento com chave de ouro, tenho certeza, porque ESG é um assunto que está muito em pauta. Se hoje vocês me perguntarem quais são os principais assuntos dentro do mundo de eventos, inteligência artificial, e 2, ESG. É isso. Tem vários outros, mas o que todos os lugares que eu vou, com todo mundo que eu converso, esses 2 são os itens mais requisitados, vamos chamar assim. Muito obrigada, professora Tatiane. Ó, escutem a dica, então, como ela falou, a semana continua, amanhã é o nosso último dia e a gente terá a oportunidade de entender melhor os conceitos de ESG, que é Environmental, Social, Governance e Sustentabilidade, e como esses pilares podem ser aplicados no planejamento e na gestão de eventos. A Andrea também vai abordar como as empresas organizadoras de eventos podem incorporar essas práticas em seus modelos de gestão e que de forma a gente vai poder mudar isso no futuro do setor. Então, não percam essa oportunidade de aprender e ampliar suas perspectivas. Muito obrigada a todos pela presença e até amanhã, então, encerramos por hoje. Muito Tchau, obrigada. tchau, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite.